São Luís é uma cidade com uma grandiosa história, que pode ser conhecida até mesmo durante um passeio pelas ruas do centro histórico. Para ajudar a contá-la, no ano passado foi apresentada a exposição França Equinocial para Sempre. Exposição essa que, inclusive, recebeu o Prêmio Casumbá de Turismo 2012, como o melhor projeto cultural voltado aos 400 anos da cidade. Muito da história de mais de 400 anos de São Luís pôde ser visto e ouvido durante a visita à exposição. Uma verdadeira viagem aos primórdios da capital maranhense. Por conta do sucesso, a mostra entrou novamente em cartaz em setembro deste ano, mês em que a cidade completa 401 anos de fundação. A exposição, que será realizada até o dia 5 de novembro, está acontecendo na Associação Comercial do Maranhão, localizada na Praça Benedito Leite, centro histórico da cidade. Antônio Norberto, que é turismólogo e organizador da mostra, fala sobre o objetivo da exposição. Um dos objetivos da exposição França Equinocial para Sempre é mostrar que o Brasil, no seu início, ele já foi diverso. Quem primeiro chegou aqui, uns dizem que foi Cabral, outros dizem que foi um francês, Jean Cousin, são várias pessoas que teriam chegado aqui. Mas, independente disso, o Brasil teve momentos de até colonização paralelo às iniciativas lusas de Portugal. E a França aqui no Maranhão foi uma delas, como foi também no Rio de Janeiro, com a França Antártica, como foi o Brasil do Leste, o Brasil holandês, um Brasil bonito que foi marginalizado também. E a gente espera, com esse trabalho, mostrar que houve uma diversidade no Brasil, no início do Brasil. Para organizar e produzir o acervo em exposição, foram necessários mais de 15 anos de pesquisa. Norberto conta como se deu esse processo. As peças, boa parte delas foram peças que a gente começou a pegar a partir de livros, a partir de documentos no Brasil e na Europa. A gente começou a montar, a fazer essas peças, lógico, com mãos de peso, de artista plástico de peso, como Rogério Martins, que é um grande artista plástico, um dos melhores do Brasil, considerado o terceiro melhor do Brasil na espátula, eu vi isso no jornal uma época. Tem 11 obras dele. Nós temos também Adriano Quilala, que é angolano, que faz um intercâmbio aqui no Brasil, e ele fez a transcrição dos documentos com várias técnicas. Nós temos também releituras de quadros que existem na Europa, que foram modificados para a gente poder também expor, e nós temos também reconstituição a partir de diagramadores, como é o quadro, por exemplo, o mapa do Saint-Louis, capital de la France Equinocial, e também a viagem de la Ravardière ao Amazonas. Então, nós temos várias peças que tentam mostrar um pouquinho dessa história, porque é uma história bonita que a gente precisa divulgar para o mundo. Conheça algumas das peças expostas na exposição França Equinocial para Sempre, através de um breve tour realizado com o acompanhamento de Antônio Norberto, que tece comentários enriquecedores sobre cada peça. Começamos pela obra de Luís XIII, rei de França, onde Norberto explica a razão de os nascidos na capital maranhense serem chamados de ludovicenses. Pois aqui é Luís XIII, né? Luís XIII, o rei de França, na época era menino, aqui ele estava aos 28 anos. Quando começou a França Equinocial ele tinha apenas 11 anos, e se hoje nós temos o nome Ludovicense é por causa dele, Luís. Ludovicense vem de Luís, vem de Ludovico, que é Luís em latim. Então a gente botou ele logo aqui de cara para explicar essa parte da história. Além do rei de França, há também outra figura importante para a história da cidade de São Luís, responsável por batizar o primeiro forte da cidade de Forte São Luís. François de Racilly, Daniel de Latouche dividiu as patentes dele de lugar-tenente-general dada pelo rei anterior que foi assassinado, Henrique IV. E Luís XIII confirmou essas patentes dele. E ele dividiu, como o rei morreu, o companheiro dele, que era o rei, foi assassinado, ele teve que trazer outros sócios para a empresa aqui no Maranhão. E um deles foi François de Racilly, de família conhecida, tradicional na França, e foi ele quem botou o nome no forte de Forte Saint-Louis, Le Fort Saint-Louis, o Forte São Luís dos franceses. Então quem colocou o nome foi ele, assinado embaixo por Daniel de Latouche de la Ravardière.
Norberto fala ainda sobre a importância das leis fundamentais decretadas no Maranhão em 1612, que foi o primeiro conjunto de leis criado nas Américas. Para mim isso é uma herança, porque mostrava boa convivência, paz, sossego público e uma série de outras coisas há mais de 400 anos. Se a França Equinocial ela deu certo, por isso que a gente chama de França Equinocial para sempre, muito em função das leis, porque existiam normas. Além das leis fundamentais, uma carta enviada a Laravardiere pela rainha regente, Maria de Médici, foi indispensável para o sucesso do projeto de colonização francesa no Maranhão. Uma das leis é uma carta que a rainha regente mandou para Laravardiere, dizendo que aqui só deveria ser pregada a religião católica apostólica romana. Isso pode ser uma bobagem, mas no Rio de Janeiro, se nós vemos o Rio de Janeiro na França Antártica, lá não deu certo exatamente por conta dos conflitos religiosos. Um dos motivos principais dos conflitos religiosos. E aquele sonho acabou virando um certo pesadelo. Na mostra, além de várias outras peças, é possível conhecer também o primeiro mapa do estado do Maranhão. Os franceses também nos legaram, além do nome da cidade, além das balizas de São Luís, do local onde a cidade cresceu e tudo mais, ele nos legaram o primeiro mapa também, né, que isso aqui é uma obra finalizada pelo cosmógrafo do rei de Portugal, João Teixeira Albernaz, a partir do que os franceses iniciaram. O Daniel de Latouche, ele tinha 2 cosmógrafos, Vanet e Defosse, que vieram para cá, para a França Equinocial. E eles faziam isso através das estrelas, não existia satélite, é claro. Através das constelações eles faziam, como fazia Portugal, como fazia Espanha, como fazia todos os reinos na época, né? Para amarrar locais, tudo através das estrelas, na maior parte. E aqui nós temos o Maranhão de cabeça para baixo ou ponta cabeça, né? O turismólogo Norberto discorre ainda sobre a visão do brasileiro para com os estrangeiros, relação essa que é importante ser repensada para que o turismo possa se desenvolver. E essa diversidade, ela tem que ser mostrada porque nós estamos à porta de grandes eventos internacionais, Olimpíadas e Copa do Mundo, e o Brasil vai se encher de estrangeiro. E esse estrangeiro não pode continuar sendo o mesmo de sempre. O marginal, o bandido, o invasor, o herege, tem que acabar com isso. Isso foi sedimentado durante 5 séculos. Nós chegamos em plena era da internet com pessoas ainda vendo o estrangeiro com olhos não tão bons. Você, por exemplo, a gente vê que a Embratur agora, ela fez uma pesquisa e publicou recente dizendo que no período dos grandes eventos internacionais, os hotéis eles vão superfaturar seus valores, vão majorar em 500%. Isso é um absurdo. Porque a nossa visão do estrangeiro é da gente se aproveitar, é da gente não ter... A gente tem aquele respeito, somos acolhedores, isso não é tudo. A gente precisa da infraestrutura e precisa começar a repensar a nossa visão a respeito do estrangeiro. E o Maranhão tem um exemplo belíssimo. A França Equinocial é um momento lindo, belíssimo do Brasil colonial que a gente, infelizmente, marginalizou, né? O Brasil marginalizou por conta dos interesses de Portugal. Só que Portugal não nos coloniza mais. A gente pode até ser colonizado ainda por Hollywood, etc. e tal, mas por Portugal não. Nunca interessou isso para o Brasil e não para os brasileiros e nem para o Brasil. É hora da gente dar a virada e passar a receber mais de 6 milhões de visitas que a gente está esperando receber esse ano e não passa disso, né? 5 milhões e 800, 5 milhões e 900. Eu acho que quando a gente mudar a nossa visão com respeito ao estrangeiro, valorizar quem queira trazer essa informação para o Brasil, a gente vai receber 8, 9, 10, 12, 15 milhões, quiçá 30 milhões de visitantes por ano. A Torre Eiffel, um único monumento, marginalizado no início também, recebe 6, 8, 10 milhões de visitas por ano. O cemitério de Paris recebe mais gente que o Brasil inteiro. O que a gente está fazendo? Ele enfatiza a necessidade de se investir no grande potencial turístico do Maranhão, a fim de trazer visitantes de outros países, fortalecendo-se assim a economia. Um consultor de Saint-Malo, cidade de onde os franceses vieram para cá, ele dizia: vocês dormem sobre um tesouro e não estão sabendo. Nós, maranhenses, dormimos sobre um tesouro e não estamos sabendo. O turismo é o caminho.
essa presença estrangeira é o caminho para a gente começar também a trabalhar, como são várias outras oportunidades, da gente trazer europeu para cá com euro, com dólar e moeda forte para a gente fazer diferente. TV Web Casumbá, falando de turismo com atitude.